caros amigos e amigas, bem-vindos a mais um programa onde Deus chora. Nesses programas, a cada semana, a Ajuda a Igreja que Sofre, uma organização católica ligada ao Vaticano para ajudar a financiar projetos da Igreja Católica nos lugares mais pobres e mais necessitados do mundo, apresenta para vocês aspectos da Igreja perseguida através do mundo. No programa de hoje, nós iremos apresentar para vocês um dos países mais sangrentos do mundo atual, o Iraque. Uma guerra sem fim, sem objetivo, que não acaba nunca. E no meio dessa guerra há também uma perseguição dos muçulmanos radicais contra os cristãos naquele país. Em grau menor, acontece coisa similar em outros países muçulmanos daquela região do Oriente Médio. Nós iremos ouvir hoje um dos maiores especialistas do mundo na situação dos cristãos nos países muçulmanos. É o reverendo Dr. Keith Roderick, norte-americano, que se dedica a ajudar os cristãos perseguidos no Oriente Médio através de uma organização dele nos Estados Unidos e que ajuda também a nossa organização Ajuda a Igreja que Sofre. Vocês irão aprender muita coisa com o Dr. Roderick, pois ele explica de maneira bem clara e direta qual a situação terrível dos cristãos nesta região muito conturbada do mundo de hoje. Hoje é um privilégio meu estar com o reverendo Keith Roderick, um ministro episcopal que tem um coração e uma missão para a igreja sofredora e perseguida. O reverendo Keith é secretário-geral da Missão para a Defesa dos Direitos Humanos aqui nos Estados Unidos. Reverendo Keith, obrigado por estar aqui conosco hoje. É um prazer. O senhor pode nos contar por quanto tempo tem desenvolvido esse trabalho e o que o trouxe a trabalhar para a igreja perseguida e oprimida? Por mais de 23 anos, ou até mais que isso. O tempo passa. O tempo passa rapidamente. Mas sabe, como muitos fazem, eu me ofereci como voluntário. E eu trabalhava com uma organização na Inglaterra, auxiliando prisioneiros religiosos da União Soviética. Portanto, organizávamos dos Estados Unidos, em nome deles, mandando pacotes para as famílias desses prisioneiros, campanhas, escrevendo cartões para os campos de concentração onde ficavam e fazendo outros tipos de trabalho de adequação. No momento em que aconteceu a dissolução da União Soviética, começamos a receber pedidos para fazer a mesma coisa para prisioneiros religiosos no mundo islâmico. Então, realmente ampliamos nossas perspectivas e nos envolvemos primeiramente no Egito, depois no Paquistão, e então no Líbano e outros países também, até finalmente o Iraque, o Irã e o Sudão. Só para darmos um contexto, qual o problema fundamental para os cristãos que vivem em um mundo islâmico? Em primeiro lugar, eles são uma minoria. Em segundo lugar, tudo o que acontece por serem uma minoria. Há discriminação no emprego, assim como nos direitos sociais. Como uma minoria, em um país islâmico, há o estigma de ser dhimmi. O que isto significa? Um cidadão institucionalizado de segunda classe. Um dhimmi é uma pessoa que, em termos islâmicos, permanece infiel, mas paga os impostos de maneira humilhante para poder ser tolerado. São dispensados das Forças Armadas, e esta é praticamente a única vantagem. É um status humilhante, e é uma maneira de manter a população minoritária estática, por assim dizer. E com essa compreensão derrogatória, é desumano. Então a dignidade básica das minorias como indivíduos é afetada, o que permite atos de violência e outras maneiras de limpeza étnica. Qual o objetivo do Islã ou dos islamitas nesse sentido? Os islamitas querem islamizar sua sociedade, e o que implica no estabelecimento da lei Sharia sobre a população, e às vezes também de estabelecer a lei Sharia sobre os não-muçulmanos. E isso causa muitas dificuldades, mas o objetivo principal é de tentar introduzir o pensamento islâmico ortodoxo, de uma perspectiva muito conservadora.
Nos anos 1900, os cristãos constituíam aproximadamente 20% da população no Oriente Médio. Hoje, eles constituem menos de 2%. Quais são as razões para essa diminuição da população? Acho que as pressões contínuas sobre as populações minoritárias, primeiramente cristãos, eles sentem-se e são definidos pela maioria como sendo intrusos, como estrangeiros, mesmo que sejam populações nativas. Exatamente, o cristianismo estava lá antes. Certo, está certo. E é claro, se é para ser um estrangeiro no próprio país, há problemas. Portanto, acho que essa foi uma das razões principais que não só traz violência, de tempos em tempos, mas as grandes pressões, como vimos no Iraque, mas também as práticas constantes de discriminação pelas instituições do governo e da sociedade que tendem e continuam a marginalizá-los. Com a ascensão dos novos rebeldes islâmicos, essas pressões têm se intensificado e têm se tornado muito mais difíceis agora do que era em 1900. Quais seriam alguns exemplos de discriminação em relação a exemplos de perseguição direta? Uma das formas institucionais mais comuns de discriminação começa com a carteira de identificação religiosa. De fato, em muitos países, tais como o Egito, é obrigatório ter sua identificação religiosa na carteira de identidade nacional. Isso quer dizer que há restrições automáticas impostas sobre você no tipo de emprego que está qualificado para exercer, oportunidades educacionais ou até casamento. Deve-se declarar sua preferência religiosa, identificação religiosa, cristã, muçulmana ou judaica. E esta é uma maneira de controle quase comparável à estrela amarela na época dos nazistas. Em que pensa quando pensa em perseguição religiosa? Penso em tantas pessoas as quais têm perdido suas vidas pela fé e apenas pela sua identidade de ser cristão. Penso no Iraque, uma menina de 15 anos voltando a pé da escola e de repente foi sequestrada. E as crianças da escola chegam para os pais e dizem que sua filha, a Vivian, foi sequestrada. Então os pais esperam à noite por aquele telefonema pedindo pelo preço do resgate, dispostos a qualquer coisa para resgatá-la. Trata-se apenas de uma jovem estudante, voltando da escola. O telefonema vem. E a mãe diz: digam o que querem, pagaremos o que quiserem. Então a voz do outro lado responde: não queremos seu dinheiro, queremos partir seu coração. Quão dramático e aterrorizante isso pode ser para a família. E então, muitos dias depois, seu corpo mutilado, estuprado muitas vezes, foi jogado na praça central e sua família foi chamada para ir buscá-la. Tamanha perda de integridade e dignidade, não apenas matando uma pessoa, mas absolutamente mutilando-a. Onde estão os ensinamentos que permitem que um ser humano faça isso com outro? E isso não está nem no Corão. Não está nem no Corão, exatamente. E assim continua no Egito. Frequentemente, o Serviço Estatal de Segurança tortura prisioneiros nos 3 primeiros dias de sua prisão. Possuem 2 departamentos na sede, um para monitorar fundamentalistas islâmicos e outro para monitorar cristãos. E, frequentemente, cristãos, primeiramente os que foram muçulmanos e se converteram, são presos para retirarem as pressões que fazem para os fundamentalistas islâmicos. Portanto, de maneira um tanto de como uma represália, e muitas vezes são torturados de maneira horrenda pelos 3 primeiros dias. E se não há quem responda por eles, simplesmente podem desaparecer nas prisões. Continuando com o Iraque, particularmente porque é um exemplo tão evidente da perseguição cristã que acontece. A população iraquiana é agora menos da metade do que era antes da invasão. Estas pessoas, por exemplo, os sequestros, todos esses atos, se dão pelo fato de quererem comprar a terra dos cristãos?
Sim, é claro que alguns atos de violência são de oportunistas e criminosos, mas a maioria é, na realidade, orientada para impor pressão à população e forçá-los a sair. Em um bairro de Bagdá, onde havia 20 mil famílias cristãs, entre 2004 e 2006, acho que havia talvez 1.000 indivíduos simplesmente ficando por lá e tentando manter as propriedades que possuíam. Foi, portanto, de fato, um programa de limpeza étnica, de permitir que as milícias utilizassem aquele bairro para testar seus ataques às forças de coalizão em Bagdá. Mas agora, muitos desses elementos, por causa da rebelião que tem acontecido no último ano e meio, têm mudado para o norte. Portanto, se vêem problemas maiores em Mossul e Kirkuk. E até em bairros menores têm reclamado que a Al-Qaeda tem montado suas bases ali e voltado para Mossul. E usam a população cristã basicamente como escudo. Reverendo Keith, vamos fazer um intervalo e vamos assistir agora a um curto noticiário, olhando para alguns dos sofrimentos específicos por algumas dessas famílias no Iraque. Crianças cristãs refugiadas do Iraque cantam uma canção alegre. Estão em segurança na Jordânia. Cerca de 150 mil cristãos e mais de 3 milhões de muçulmanos são refugiados. A maioria encontrou na Síria e na Jordânia um lar provisório. Os desenhos das crianças mostram claramente o cenário e as consequências de uma guerra mortal, em nome do Deus cristão. Casei no dia 18 de fevereiro de 2006. Estive casada durante 5 meses, até o meu marido e o seu irmão terem sido mortos a 12 de agosto de 2006. Eu sou o pai de Christine, cujo marido e cunhado foram mortos. Após o início desta guerra, os sunitas de Mossul viraram-se de repente contra nós, cristãos. Os cristãos foram simplesmente assassinados, as igrejas ameaçadas e os padres foram mortos. Depois do funeral do meu genro e do seu irmão, telefonaram-me e disseram o seguinte: tu tens um filho que é guardião de uma igreja e chama-se Sargon. Ou arranjas $70 mil, ou o raptamos e o matamos. Nós fugimos. A família Jussif de Mossul encontrou refúgio em Damasco. Os seus pedidos de fuga para um país ocidental foram recusados. Damasco, com os seus milhares de anos ricos em história, é a capital da Síria. O país que acolheu mais de 1,5 milhão de iraquianos e que todos os dias recebe novos refugiados. A Constituição síria protege a liberdade religiosa dos seus cidadãos. Somente os fundamentalistas islâmicos não têm qualquer hipótese aqui. No centro histórico da cidade, ergue-se a grande mesquita de Damasco, datada do século VII, no lugar de um templo romano de outrora. O relicário provém de uma antiga igreja, onde a cabeça de João Batista é venerada como relíquia, também por muçulmanos. Nos limites da cidade podem ver-se sucessivos blocos de betão, alojamentos básicos para refugiados, cujas crianças podem frequentar todas as escolas sírias gratuitamente. Um vídeo da família Chamon mostra dias felizes antes do início da guerra. Joanes dança com os irmãos e primos no telhado de sua casa em Dora. Chamo-me Bassima Jaco e tive 5 filhos.
Eu e meu marido trabalhamos para a organização Amizade e Solidariedade. Vivíamos em paz e éramos felizes. Os nossos filhos frequentavam todos a escola ou a universidade. Nas escolas cristãs, davam aulas às crianças menores. Mas depois da queda de Saddam, começaram a surgir problemas. O meu filho Juanes ficou sem emprego. Ficou em casa e ajudava suas irmãs e irmãos. Voltando de uma visita ao meu pai, Juanes foi espancado. Não sabemos quem foram os autores. Fugimos para cá. Fizemos recentemente pedidos para que nos recebam na Austrália e foram aceitos. Estamos muito felizes. Queremos agradecer as pessoas na Síria que nos receberam e desejamos-lhe tudo de bom. Em primeiro lugar, quero agradecer a ajuda à Igreja que Sofre por tudo o que tem feito por nós cristãos ao longo dos últimos anos. Em segundo lugar, quero dizer que fazemos todo o possível aqui na Síria para que os refugiados cristãos do Iraque fiquem na nossa região, para que possam voltar ao Iraque, acima de tudo ao norte do Iraque. Penso que conseguiriam encontrar lá condições de trabalho e de vida se nos ajudassem a construir engenhos rurais e a implementar a pequena indústria. Penso que assim seria possível haver um futuro para o povo cristão iraquiano, para esta antiga comunidade cristã. Bem-vindos de volta ao nosso programa Onde Deus Chora. É um privilégio para mim estar aqui com o reverendo Keith Roderick, um ministro episcopal que é o secretário-geral para os direitos humanos aqui nos Estados Unidos. Reverendo Keith, obrigado. Obrigado. Reverendo, estamos falando do Iraque, sobre a situação dos cristãos ali. Os cristãos que vivem, que permanecem, falam de uma igreja de gueto. O que isso significa? Acho que se trata de uma igreja que é mais fechada para poder sobreviver, devido às condições que diminuíram a liberdade na sociedade. Até aí, isso está se tornando uma regra generalizada em alguns países. Há um grande receio no Iraque por causa de deslocamentos das populações. Até mesmo no local de nascimento de Cristo, cristãos só compõem 2,4% da população total. Os cristãos estão à beira da extinção? Acho que a pergunta é: tomarão conta dos monumentos religiosos ou terão um papel significante para atuar na sociedade? Acho que é a pergunta. Pois quanto a serem extintos, não é provável. A igreja é de Cristo, e Cristo não a deixa desaparecer. Mas, infelizmente, muito da vida dessas igrejas estão vivendo uma diáspora. E a diáspora segura muito do potencial promissor para reforçar e dar apoio àquela população original que está ali ainda. De fato, a população na Terra Santa está diminuindo e quase se tornando insignificante. Mas não acho que seja o caminho para sempre. Portanto, podemos ter esperança, mas temos que nos proteger. Os cristãos devem se organizar na defesa diante de seus irmãos e irmãs. E por mais que denunciemos o que acontece com cristãos no Oriente Médio, uma parte da responsabilidade está sob a responsabilidade dos cristãos do Ocidente. Há iniciativas? Por que não têm voz? Por que não saem para protestar? Por que é que dificilmente ouvimos do púlpito ou nos boletins orações pelos cristãos sendo perseguidos? Parte disso é problema nosso, pois nós não temos nos envolvido. Esperamos que os cristãos no Oriente Médio segurem firme sozinhos, carreguem a cruz sozinhos. Devemos pisar firme e sermos uma força para dar-lhes apoio, e isso é o que não temos feito muito bem. O que podemos fazer? Você e eu como cristãos. Acho que uma das coisas mais importantes que tem que haver para cada movimento de perseguição que ocorre em uma capital ocidental
pressões políticas sobre os executores de políticas para que haja algum tipo de esforço partindo das bases que dê um impulso e apoio para fazê-lo. Acredito que seja muito importante para o tipo de relacionamento individual que existe entre os perseguidos e aqueles no Ocidente que têm liberdade. Mas também é importante para aqueles no Ocidente que têm a liberdade que comecem a formular-se para aplicar a pressão no governo americano, britânico, francês, todos os governos europeus, para começar a pressionar esses governos que toleram o intolerável em seus próprios países. Assim como disse o padre Werenfried, eles estão sendo testados na fé e nós em amor. Absolutamente. Absolutamente essas são as palavras. Reverendo Keith, obrigado por estar aqui conosco hoje. Muito obrigado. E obrigado a vocês, senhoras e senhores, por estarem conosco em nosso programa. E se quiserem saber mais sobre a situação dos cristãos no Oriente Médio e talvez de como você poderá ajudar, olhem as informações para contato ao final desse programa. Até lá! Cristo precisa de ajuda no Brasil e no mundo. Ele procura pessoas para enxugar as lágrimas dos irmãos mais sofridos. Nós, da Ajuda à Igreja que Sofre, auxiliamos aqueles que ajudam os que mais sofrem. E por isso criamos o Carnê da Esperança, para que você contribua com a quantia que você puder nos projetos cristãos mais urgentes no Brasil e no mundo. Ajude você também a enxugar as lágrimas de Cristo, onde quer que ele chore. Ligue para 0800 77 099 27 e peça o seu Carnê da Esperança. Impressionante o que nos conta o Dr. Roderick sobre a situação dos cristãos no Iraque. Eu fico pensando naquela menina, a Vivian, que foi brutalmente massacrada pelos terroristas muçulmanos, por ódio à fé cristã. Vocês sabem que a Ajuda à Igreja que Sofre tem projetos no mundo inteiro e temos projetos prioritários no Oriente Médio para ajudar as minorias cristãs que em muitos países são bastante perseguidas ali. Nós procuramos ajudar essas pessoas a ficarem ali, a manter a fé viva nessas regiões do mundo. Se você quiser ajudar esses cristãos no Líbano, na Síria, na Turquia, no Iraque e outros países ali da região, vocês podem enviar a sua contribuição para a Ajuda à Igreja que Sofre. Telefone agora mesmo para saber como fazer isso para o número 0800 77 099 27. É uma ligação gratuita de qualquer lugar do Brasil para você pedir o seu Carnê da Esperança e assim você poder participar a cada mês dando a quantia que você puder, quando você puder, no banco mais próximo da sua casa para você fazer parte desse esforço da Igreja Católica para alimentarmos na fé os nossos irmãos que sofrem perseguição no mundo atual. Se você quiser ajudar também os projetos do Brasil, nós seremos imensamente gratos e rezamos por todos os nossos benfeitores e colaboradores. Desde já, que Deus lhes pague. E até a próxima semana, neste mesmo canal, neste mesmo horário, com mais um programa Onde Deus Chora. Até lá, se Deus quiser.